Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa, hoje particularmente frio, entrou uma massa aí de vento polar, tá em torno de, agora de manhã, 9 graus oficial, sensação térmica de 2 a 3, e a máxima será de 14 graus, mas com vento e sensação térmica muito mais pesada, de maneira que não dá para gravar o nosso programa fora de casa, não tem nenhuma condição. E estou, evidentemente, extremamente bem acompanhado de um café da Etiópia, que, aliás, é um cafezaço, café arábica, né, vindo da Etiópia, muito bom, que é uma coisa espetacular, e que, no Brasil, infelizmente, o nosso cafezinho está ficando cada vez mais caro, né? Essa política do Lula, mas não é isso que nós vamos falar, ó, evidentemente. Vamos entender e continuar sobre os eventos geopolíticos dessa semana e dessas semanas que não são nada triviais. Nada triviais, porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que o Elon Musk foi se reunir com o embaixador do Irã na ONU? Logo depois da eleição do Trump, o Elon Musk fez esse papel aí, por algum motivo que nós não sabemos qual é, e eu confesso que ainda estou pesquisando, não vou dar essa resposta hoje para você. O fato é que ele foi se reunir com o embaixador do Irã na ONU. E essa reunião é tão importante, tão importante, tão importante, que ela mostra a relevância do Irã nesse papel da geoeconomia mundial. Não se engane, não é pelas questões de liberdade, nada disso. Tudo isso é uma tremenda narrativa que vamos falar dela um pouco mais para frente, mas o que realmente importa são os seus ativos energéticos e, mais ainda, mais relevante ainda, é também como em função do papel geopolítico do Irã nos últimos anos, houve a necessidade de se criar uma destruição econômica da Europa. Então, isso é o que está acontecendo agora e a gente vai falar um pouco disso e do cenário que está se traçando, inclusive, em relação ao Irã. A gente viu que em 2017, mais ou menos 2017, o Trump, e isso é importante, ele foi aconselhado pelos neocons para avançar naquele acordo JCPOA, em função, buscando reduzir o poder do IRGC, que é o órgão que hoje militar, e que é não só militar, é econômico, é poderosíssimo, que controla o Irã, que é uma parte militar do Irã. E a ideia dos tecnocratas neocons, que a gente falou no último programa, já explicou a origem desses caras, lá no Jamie Burnham e tudo isso, era exigir que eles fossem assimilados pelo exército iraniano. Quer dizer, era incorporar essa guarda revolucionária do Irã, que é considerada, a proteção, o escudo, a base da Revolução Islâmica, e aí eles seriam absorvidos por isso, seriam obrigados a sair de todos os seus investimentos e reduzir o seu império financeiro. Essa estratégia ela veio diretamente recomendada, pensada pelos serviços de inteligência e defesa dos Estados Unidos, principalmente, mas não somente, pelos tecnocratas neocons que tomaram conta dessas instituições. Em 2018, em função de várias ações e reações do IRGC no Irã, que nós já falamos, ele foi aconselhado a sair desse acordo do JCPOA e impor uma restrição, uma sanção absoluta, total contra o Irã. E a ideia da sanção é muito simples, é dizer, ninguém pode negociar com você. É a primeira ideia de um cancelamento em massa, de fato, de um país. O cara está cancelando um país. Veja, ele está cancelando, dizendo assim, ninguém pode se relacionar com você como se você fosse um intocável, um leproso. Então, quem tocar em você, quem negociar com você, estará também sancionado. Tamanha foi esse aperto que eles chamaram, inclusive, de sanções, aumentar a temperatura para questões de, basicamente, tolerância zero do seu aspecto da sanção, ou seja, temperatura máxima, pressão máxima, o nome correto é isso, pressão máxima, para destruir a economia do Irã e, obviamente, causar uma insatisfação popular tão grande que seria inevitável a mudança do sistema e depois a queda do IRGC. Tá? E elas começaram a ser usadas, na verdade, se você olhar criticamente, as sanções que já existiam, mas elas começaram a ser usadas como arma, de forma clara, absoluta e total, arma de destruição, a partir de 2012. Mas a pressão máxima realmente chegou em 2018, que foi essa época aí. Tá? Então, os alvos dessas sanções econômicas sempre foram, além do Irã, e presta atenção, isso é importante, países que circundam a Ásia Central. E a gente vai entender
o porquê disso em breve, tá? Quando a gente olha, por exemplo, um acordo que nós já falamos aqui no Geoeconomia, que é o SCO, que é o Shanghai Cooperation Organization, que foi o acordo de cooperação, organização de cooperação, né, de Xangai. Esse órgão que se tornou absolutamente importante e gigante na Ásia Central, basicamente foi formado pela Rússia, China, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Esses países aí, alguns deles, formam o que a gente chama de países da Ásia Central. E você ainda tem no SCO a Índia, Paquistão e o Irã, tá? Além de alguns estados observadores e estados parceiros. Ou seja, nesse órgão apenas, você tem uma negociação em 2001 que saiu a partir desses acordos que foram traçados entre eles. Então, desse momento que foi feito, não foram feitos não só acordos comerciais, mas também a gente vai falar deles de infraestrutura para permitir a negociação, fugindo da estrutura de domínio que passasse por uma possibilidade de intervenção ou domínio americano-europeu. Mas esses caras saíram de 8 trilhões de dólares de comércio global para 667 trilhões de dólares, meu caro, em 2 anos entre Estados-membros. Saiu de 8 tri para 667. Foi um aumento brutal de negócio entre eles. Basicamente, essa região, chamamos de SCO, né, que está no nosso acordo de cooperação de Xangai, eles têm 20% do petróleo, 44% das reservas de gás do mundo. São números impressionantes, né? E se tornaram absolutamente centrais e estratégicos do ponto de vista geopolítico. Porque o que a gente está vendo é, de fato, uma briga, uma tecnocrata, pelo domínio do mundo, da ideia da administração ou de uma forma administrativa da economia, né? Da administração global da economia, do estado administrativo, do gerencialismo. Então é isso que está em jogo quando a gente começa a olhar os aspectos políticos. Mas para isso ser feito, você vai precisar de qualquer maneira de domínios dos sistemas energéticos. E cada vez mais a Ásia Central se torna importante. Agora, não só pela questão dos seus ativos energéticos, mas também pela sua localização, porque ela está no centro do que a China chamou de Belt and Road Initiative, né, que é a nova Rota da Seda, que é esse cinturão que eles também criaram de infraestrutura, mas na Ásia Central você tem um cinturão de gás. Né? E, por outro lado, a Rússia considera essa região da Ásia Central como parte da sua influência soviética. Atenção, na Ásia Central nós vamos ter graficamente, né, geograficamente, o que define ela? Você tem a sudoeste, o Mar Cáspio, você tem a Rússia, a noroeste, você tem uma China ocidental e a Mongólia a leste, tá? E você tem o Afeganistão e o Irã no sul e uma parte da Sibéria no norte. Isso aqui mais ou menos circunda a Ásia Central. A Ásia Central é o que está dentro desse conjunto que é limitado exatamente por essas por essas geografias que eu falei. Ou seja, você tem o Mar Cáspio aqui a sudoeste, a Rússia noroeste, China ocidental e Mongólia a leste, e o Afeganistão e o Irã no sul, a Sibéria no norte. É isso aí. E o Irã, veja bem, torna-se nessa conjuntura, assim também como os Emirados Árabes e Omã, um país absolutamente relevante, não só pela sua capacidade de controlar sistemas energéticos, né, de ter reservas energéticas, mas de controlar a mobilidade dos sistemas energéticos. Porque ele tem um controle direto sobre o Estreito de Hormuz. E não existe para o petróleo nada mais importante que o Estreito de Hormuz, porque transita 1/3 de todo o petróleo marítimo mundial, por um estreito mesmo, tá? Que fica ali entre o Irã e os Emirados Árabes. Então eles têm ali o controle desse estreito, e se o Irã resolve fechar o Estreito de Hormuz, há um impacto direto na veia, na testa, meu caro, no preço do petróleo, tá? Enfim, é importante ainda ver que dentro do SCO, eles criaram, eu já disse isso no GEO passado, né, do Shanghai Cooperation Organization, eles criaram o RATS, tá? E o RATS é uma estrutura regional antiterrorista.
tá? Pensada para combater exatamente eventuais intervenções geopolíticas feitas, por exemplo, pela CIA, por agentes da CIA, que eram com um conceito, com a ideia de fazer esse combate, né, ao que eles chamam de separatismo e extremismo, até mesmo cultural. Então, o que acontece? Se vier movimentos de desestabilização dos países da Ásia Central, eles têm um órgão de combate a isso. Isso tudo garantiu para eles 23 anos de paz, meu amigo, contra revoluções coloridas que nós estamos vendo, por exemplo, fora de países da Ásia Central recentemente, de várias possibilidades, né? Vários países tendo essas revoluções coloridas, que são aquelas manifestações orgânicas de pessoas e de população que queimam ônibus e começam a fazer uma espécie de guerrilha urbana, de grandes manifestações até que os governos caiam. Isso já foi levantado por uma série de órgãos de inteligência de vários países como revoluções coloridas e ações de influência, né, de órgãos, por exemplo, como da CIA, que trabalha dentro da sua desde a fundação da doutrina Kissinger com a possibilidade dessas intervenções, até mesmo antes, né? A doutrina Kissinger só usa o Estado de Segurança Nacional de forma aberta para isso, mas já existia inclusive no Irã, desde o Império Britânico, o uso da inteligência britânica, como eu falei lá antes do Kissinger, para desestabilizar, por exemplo, o governo do Irã em função da retomada de uma concessão de petróleo que havia na época. Falamos isso no último programa, tá? E o sonho dos Estados Unidos é cavar uma falta na Ásia Central, tá? Ele tenta, inclusive eu contei num dos programas que ele chamou o presidente do Quirguistão, o Biden, para uma conversa nos Estados Unidos, perguntando por que ele estava aceitando o sistema de pagamentos russos, porque existem investimentos dos Estados Unidos lá, na área de petróleo e gás. O único país que não pode investir. Agora é curioso, vou fazer uma pausa aqui no nosso pensamento soberano, mas veja bem, olha que curioso, né? Como a narrativa, a história é importante. Você veja que se você chegar hoje para qualquer fundo brasileiro de recursos ou famílias, ou mesmo dentro da CVM, e começar a falar da possibilidade do Brasil investir, por exemplo, na África, investir na Ásia Central, investir no Quirguistão, no Tajiquistão, o cara vai dizer, cara, isso é um rolo, né? É um rolo, não quero nem chegar perto desse negócio, para que o Brasil vai investir nisso? Isso é um risco, a gente não tem que investir em nada disso. E os outros países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, investem a rodo. Na verdade, o que os caras fazem? Eles vão criando essa reserva de mercado, né? Livre comércio para eles. Eles podem investir lá. E quando a gente se aventura a fazer investimentos fora, estratégicos, por exemplo, geopolíticos, a pancada vem firme, né? Então, é óbvio, e geralmente até por essas instituições internas, não vem lá de fora não, o cara usa, manipula, aí cria a ideia de que existe um risco inaceitável no cara investir num porto, por exemplo, na África ou na Ásia Central, quer dizer, ou de infraestrutura, né, na Ásia Central, quer dizer, tudo isso é feito para fazer um controle do poder geopolítico e do desenvolvimento econômico do Brasil. Mas voltando a gente, enfim, o sonho dos Estados Unidos é cavar uma influência na Ásia Central, porque hoje o SCO, que é o Shanghai Cooperation Organization, está avançando, inclusive com a China, em setores como energia, conectividade, minerais e economia digital. Leia-se moedas digitais, tá? Agora, mais importante que isso é o seguinte, meu amigo, isso é um ativo que está ficando cada vez mais raro no mundo. Pessoas. Vejam esse gráfico, aqui ó, veja esse gráfico da taxa de natalidade na Ásia Central. Ele é altíssimo, é de 3 a 4. Tá? Hoje você tem em torno de 42 milhões, eu acho que, de pessoas economicamente ativas na Ásia Central, na Turquia 52. Só que, considerando as taxas de natalidade da Ásia Central e considerando as taxas de natalidade, por exemplo, mesmo da Turquia e de outros países, a Ásia Central terá até 2000 agora não me lembro se é 30 ou 50, mas em alguns anos terá em torno de 100 milhões de pessoas. Será um monstro de uma força econômica brutal, com pessoas jovens com a idade economicamente ativa, enquanto você tem uma Europa envelhecendo, um Brasil envelhecendo,
e uma parte ali da Ásia, né, o Japão, até mesmo a China envelhecendo. Então a Ásia Central ela ganha uma relevância política não só pelo seu posicionamento, não só pela sua capacidade brutal de geração de energia, né, de ativos energéticos, mas também pela uma capacidade absurda, né, de geração de mão de obra ativa, jovem, que vai ser um ativo raro no mundo. Então, dada essa relevância da Ásia Central, é óbvio que ela passa a ter um valor importantíssimo no mundo e principalmente para entender e compreender a geopolítica. Agora, veja bem, se a ideia principal era destruir o Irã, tá? E destruir o seu sistema econômico, na verdade, através de sanções, levando a exportação a zero, tornando o Irã um país, um estado criminal, né, um intocável, com exportação zero de petróleo e criar uma bomba de nêutron atômica, econômica, em cima da economia do Irã, por que como um estado de coisas de pressão máxima o Irã não sucumbiu? Por que a sua economia não acabou? E aí vem uma análise que é absolutamente importante para a gente, porque o fato do Irã não ter sucumbido levou a criar condições absolutamente importantes para o estado multipolar que a gente vive hoje, e talvez irreversíveis. Talvez tenha sido, na minha visão, um dos maiores erros dos neocons americanos, dos tecnocratas, que dominam a CIA e o serviço, também o complexo militar industrial, provocar uma tensão de força máxima para conseguir destruir a economia do Irã e, a partir daí, tomar na marra os seus ativos energéticos, tá? Eu acho que foi um dos maiores erros dos Estados Unidos, e o Trump, no seu primeiro mandato, foi induzido a esse erro, mas foi criar a propaganda de um Estado criminal. Tá? Que hoje a gente tem. Se alguém chegar para você e falar, eu sou do Irã, você sai correndo. Coitado do cara. Ou o cara vira para você e fala, pô, olha, eu queria investir na sua empresa. Você fala, bicho, eu prefiro o dinheiro do capeta do que o dinheiro do Irã, né? Então, exatamente, foi uma propaganda. Então esse é um grande erro da política neocon tecnocrata, porque deixou o Irã sem saída, meu caro. E ele não teve saída nenhuma, mas tinha uma saída, que era se aliar, né, a somar forças com formar uma aliança muito mais profunda com a China e com a Rússia. Então o fato é que quando os Estados Unidos usam a pressão máxima das sanções para quebrar o Irã, o que ele faz é empurrar o Irã no colo da China e da Rússia. E as sanções, a pressão máxima, veja só, ela foi realmente de tolerância zero. Porque, por exemplo, claro, você tinha umas empresas sancionadas e tornava a vida do Irã mais difícil, mas havia o perdão, por exemplo, de algumas sanções que permitiam, por exemplo, que a China, a própria Índia, a Coreia do Sul, o Taiwan, a Turquia, a Itália, a Grécia, pudessem importar petróleo e gás do Irã, baseado também em princípios humanitários, né, dos direitos humanos, que os caras precisam ter remédio, comprar comida. Então havia uma cota que era permitida e que também ajudava a atender as demandas emergenciais desses países por petróleo. Mas a ideia, no momento que o cara tenta estrangular definitivamente o Irã, ele não só empurrou o Irã para uma aliança com a China e com a Rússia, mas também trouxe a simpatia dessa aliança países como a Índia, a Coreia do Sul, Taiwan, a própria Turquia e até mesmo Itália e Grécia, que precisavam do petróleo do Irã, né? E que falavam, olha, que bom que vai ter uma substituição aqui, a gente vai ver como, mas eles também acharam exagerados, porque na verdade é como se um problema com os Estados Unidos e o Irã, quem estivesse pagando o pato era a população grega ou italiana. Então, óbvio que isso gera um problema. E os tecnocratas realmente não esperavam, talvez, um movimento de insurgência quase de um continente que ele considerava um aliado inexorável, né, indiscutível mais, que não tinha a menor chance de deixar de ser mais um aliado, que foi a Europa. E essa reação da Europa para os Estados Unidos, em 2019, levou a que eu compreendo ser uma traição geopolítica que doeu muito nos Estados Unidos e fez com que ele estabelecesse um novo plano de neutralização completa dos sistemas energéticos europeus e da sua destruição econômica. Tá?
não há dúvida para mim sobre isso a partir da reação da Europa naquele ponto, e nós não estamos falando de anos muito distantes, estamos falando de 2019, então 2019, 2020, a partir daí, desse cenário, estado de coisas, é que você começa a entender o tamanho da confusão que isso virou e por que os Estados Unidos entraram num grande cheque, né, em relação aos seus sistemas energéticos, e principalmente os tecnocratas. Quando eu falo dos Estados Unidos, estamos falando dos tecnocratas que dominam isso que o Trump corretamente chama de Deep State. Mas, enfim, muitos países da União Europeia, quando chegou o momento que o Trump disse, provocado pelos neocons tecnocratas, que era hora de sair realmente do JCPOA, acabar com o JCPOA e usar uma pressão máxima contra o Irã, quebrando basicamente o país, gerando uma crise econômica e, por conseguinte, né, de petróleo, porque a gente não sabe qual seria a reação do Irã, por exemplo, poderia fechar o Estreito de Hormuz e aí levar uma nova crise do preço do petróleo, gerar uma reação global econômica, com uma grande recessão, inflação, e isso levaria o mundo para uma guerra contra o Irã. Talvez fosse esse mesmo o plano dos caras, é muito possível que seja, volta e meia eles se animam para fazer isso, mas países como a França, por exemplo, e a Alemanha, principalmente a Alemanha, que é o motor da Europa, as duas maiores economias, né? A Alemanha é o motor, a França acompanha, mas são os dois países que, naquele momento, foram contra essa saída, se posicionaram claramente contra os Estados Unidos, e pior, não foi uma posição política, foi uma posição política, geopolítica e geoeconômica, tá? E econômica de fato. Ou seja, eles preferiram manter o JCPOA valendo, só que sem os Estados Unidos, o que acabou levando o Irã a ter uma maior mobilidade ou até mesmo um agir livremente em alguns aspectos econômicos e geopolíticos, tá? Ou seja, quando você tinha o JPCOA, você tinha uma possibilidade de controle sobre o sistema nuclear iraniano, que era a discussão central. Só que depois que os Estados Unidos se retiraram, né, os Estados Unidos se retiraram do acordo, o Frederica Mogherini, nunca lembro dos caras direito, acho que Mogherini, ele disse basicamente, né, que era da União Europeia, né, ele disse que o JCPOA não era um acordo bilateral entre Estados Unidos e Irã. Então, portanto, ele não estaria na mão apenas de um ou dois presidentes, não, que os Estados Unidos não podia terminar o acordo simplesmente porque ele cansou, porque era um acordo que envolvia vários países. E ainda mandou um desafio para os Estados Unidos, né, para o presidente dos Estados Unidos, na época que era o Trump, dizendo o seguinte: o presidente dos Estados Unidos tem muito poder, mas esse ele não tem. Ou seja, hoje houve um desafio geopolítico, tá? Em relação a isso. Então, o que ele disse? Nós, Europa, vamos manter o JCPOA e o Irã vai continuar recebendo nossa ajuda. Não só disse, como fez, meu caro. Então, para piorar a situação, o então ministro alemão, tá, de assuntos estrangeiros, que era o Sigmar Gabriel, também afirmou que a postura americana com o Irã iria levar os europeus para uma posição comum entre a Rússia e a China. Naquele ano de 2019, o que os Estados Unidos começaram a ver é que na cabeça deles a Europa estava dada, quintal deles aqui. E aí ele olha, bom, vamos partir agora para cima dos sistemas energéticos, porque esse plano, como a gente viu, de substituição da moeda, do dólar, para uma moeda de carbono, para o crédito de carbono, já está dado aí há muitos anos, não é novo isso. Só que para isso ele precisa começar a ter uma troca, né? O plano tecnocrata é uma substituição para uma moeda lastreada, baseada em energia, tá? Que é uma das maiores discussões hoje, inclusive no meio monetário. Se você ver as discussões que temos hoje em vários podcasts, quando falo de Bitcoin, de moedas, etc., padrão ouro, como você poderia criar uma nova moeda que não fosse uma fiat, né, uma moeda fiduciária apenas, emitida por países e que conseguisse fazer uma das coisas mais importantes de uma moeda, que não é só você ter uma moeda que funcione como um meio de troca, né? Mas é que principalmente tem um compromisso com a manutenção do poder de compra, ou seja, deixe o poder de compra estável. Grande parte da discussão, por exemplo, dos monetaristas econômicos ortodoxos hoje é sobre como manter a estabilidade de preços. Só que eles esquecem que existe do outro lado
uma emissão em quantidade que acaba defraudando o papel mesmo, a confiança que o povo deu no governo. Não é errado dizer, como alguns dizem, é correto, que essa emissão de moeda da base, ampliação da base monetária, ela é destrutiva no momento em que ela cria uma inflação mesmo controlada. A única coisa que esses caras fazem é fazer a administração da pobreza mundial. Eles vão criando uma taxa de redução de redução da riqueza mundial, na verdade uma taxa de transferência, ou melhor, uma taxa de fato de empobrecimento mundial gerado pela inflação. Como disse da outra vez, nem tão rápido que você perceba e possa se revoltar, mas também nem tão lento em que você continue com seu poder mantido. É isso que esses bancos centrais independentes do mundo estão fazendo, fingindo que controlam a estabilidade de preço. Mas enfim, existem várias discussões sobre isso, inclusive sobre a desnacionalização do dinheiro, são discussões muito boas, que eu gosto muito de acompanhar. A ideia, nós temos uma premissa que está incorporada na nossa cabeça, criada por narrativas aí, é que o dinheiro ele só pode ser feito, né, emitido porque é uma prerrogativa governamental, o que não é uma verdade, absoluta, então é uma escolha, mas enfim, o fato é que os governos têm defraudado a confiança do povo, baseada exatamente na questão da ampliação da base monetária em todo o mundo. E você tem algumas soluções. Você pode dizer, Arthur, então você acabou de defender abertamente que o Bitcoin, eu não vou entrar nessa confusão nesse momento, mas não é bem assim, porque o Bitcoin é uma moeda que tem um compromisso com a quantidade, manter a quantidade fixa, né, ou reduzida, cada vez mais reduzida. Não fixa porque você vai descobrindo, mas o gasto energético para você descobrir uma nova Bitcoin é muito alto. Então ele tem um compromisso com a quantidade. E ao ter um compromisso tão forte com a quantidade, ele gera um problema, que é a instabilidade, a volatilidade exatamente do poder de compra. Ou seja, a volatilidade, o ativo está subindo, essa festa da uva que a gente está vendo, tudo bem, ela é ótima, que bom, as pessoas que compraram estão ricas, eu agradeço, acho ótimo, fico feliz quando as pessoas ganham dinheiro, mas não é uma moeda per se, porque ela não preserva o poder de compra. Aí alguém vai dizer, mas ela está aumentando o poder de compra. Sim, mas ela não preserva, a moeda não tem que ser uma geradora de riqueza, ela tem que preservar um poder de compra para ser dado como moeda, mas é um assunto mais complexo, seguimos, né? Entrarei nisso em algum momento. Enfim, mas essa discussão mundial sobre uma moeda que tivesse um lastro que possa preservar um poder de compra, ela está ligada diretamente a uma moeda ligada a ativos energéticos. Isso preserva o poder de compra. Por quê? Porque um copo, meu amigo, sempre será feita com uma determinada quantidade de energia, dali ou menor, porque você pode aumentar a produtividade dos sistemas energéticos, né? Muito embora em algumas máquinas nós já temos atingido um nível de produtividade e eficiência que é quase 90 e tantos por cento, algumas dessas máquinas, inclusive de geração de energia. Mas enfim, o fato é que você tem no melhor cenário, no pior cenário, a preservação do poder de compra real, né? Então você tem uma preservação do poder de compra de ativos lastreados de energia. Esse é o pensamento dos tecnocratas. Isso exige uma administração da economia mundial, né, para que dê certo. Enfim, e foi isso que tem sido implementado desde então. Neste momento, então, que os Estados Unidos estão vendo a necessidade de ampliar e dominar os seus sistemas energéticos para poder e do mundo, né, para fazer a distribuição não só internacional do trabalho, que é o mantra dos liberais, mas que leva à distribuição internacional dos recursos, chega o Irã, a Europa, e fala, cara, eu vou me aliar com a Rússia e com a China, você está me empurrando com a Rússia, com a China e com o Irã. Você acha que vai dar certo, meu caro? Claro que não vai dar. Só que a Europa agiu de uma maneira extremamente dura. Vamos lá, primeiro, eles avisaram não só que iam se aliar com os caras, mas eles formaram uma postura, usaram o seu status de bloco, ou seja, uma postura de bloco. Para isso, eles disseram e indicaram normativas que tornaram basicamente ilegais que as companhias europeias seguissem as sanções americanas. Você imagina isso em 2019? Imagina agora, entra aqui a Europa e diz, olha, quem seguir, não é que eu não vou cumprir, mas quem seguir, quem quiser, se tiver empresas europeias que seguirem, por exemplo, as sanções contra a Rússia, isso é ilegal.
Imagina a confusão que isso iria gerar nos Estados Unidos hoje e na mídia mundial, tá? Foi o que eles fizeram em 2019. Eles tornaram uma postura de bloco que tornou ilegal que companhias europeias seguissem as sanções americanas e aplicaram o status do Estatuto do Bloco. Isso foi um baque enorme aos Estados Unidos, algo que eles não esqueceram e não admitem, tá? E esse status do bloco, ele tem 4 mecanismos jurídicos que são importantes. Primeiro, ele anula automaticamente as decisões judiciais de outros países que invalidaram, por exemplo, o efeito das decisões da União Europeia em cortes estrangeiras, tá? Ou entidades administrativas. Então, por exemplo, se uma empresa europeia fosse, por exemplo, processada ou tivesse que indenizar, enfim, ou tivesse alguma decisão judicial em cortes estrangeiras através da sua subsidiária e fosse obrigada a pagar alguma coisa, aqui na Europa essa decisão estaria anulada, tá? Independentemente de acordos internacionais. Segundo, eles criaram uma provisão, tá, legislativa também de recuperação. A provisão de recuperação, ela permitia que qualquer companhia europeia e indivíduos também, pessoas afetadas pelas sanções americanas ao Irã, pudessem ir às cortes para recuperar danos. Então imagina, você tem uma companhia europeia, por exemplo, que usava um gasoduto qualquer fora da Europa, ou uma empresa de transporte para fazer as suas atividades com o Irã. No momento que aquela empresa fala, eu sou americano, eu não posso mais tocar nisso, essa empresa europeia se sentiu prejudicada por essa sanção e poderia então pedir um ressarcimento aqui na Europa contra essa empresa que se recusou a prestar um determinado serviço e por isso criou dano. Olha o tamanho da confusão. Terceiro, ela tinha e exigiu a obrigação de informar, ou seja, ela criou um dispositivo jurídico que forçava as empresas a informar todos os seus negócios com o Irã e notificar a Comissão Europeia, tá, de todas as consequências financeiras e medidas também de bloqueios sofridos. Então, todos os negócios eram reportados, as consequências financeiras ou medidas de bloqueio sofridas também tinham que ser comunicadas à União Europeia e isso, obviamente, atacava na testa, né, as medidas unilaterais americanas que estavam de acordo lá com a OFAC, que é o US Office of Foreign Asset Control, ou a Secretaria, digamos assim, de controle de ativos estrangeiros dos Estados Unidos, ou seja, bloqueios e outras medidas de patrimônio, dólares ou ativos no exterior que estavam fora dos Estados Unidos, mas que poderiam estar sob o seu alcance. Então, veja bem, tudo essa confusão aí, meu caro, levou a mais um item, que era o quarto, que é a obrigação de não compliance. Veja só, obrigação de não aderir isso, o que significava que se alguma companhia europeia violasse o Estatuto do Bloco, impondo sanções ao Irã, ela poderia ser legalmente sancionada por qualquer membro do bloco. Isso era nitroglicerina pura, meu amigo, bomba máxima, aquela bomba arrumada, tá? Nitroglicerina pura, desafio total à hegemonia das políticas americanas e a influência na região. Isso em 2019. Nesse dia, presta atenção, não há dúvida, nesse dia, os tecnocratas neocons americanos, esses tecnocratas que estão aí, entenderam uma coisa na geopolítica, que era fundamental retirar da Europa qualquer autonomia energética e econômica. Era retirar da Europa qualquer autonomia energética e econômica, meu amigo. Esses caras olhavam e falavam assim, nós não podemos correr o risco de uma Europa alinhada, não digo politicamente, energeticamente, economicamente, com Irã, Rússia e China. Então foi um desafio, uma afronta aos Estados Unidos. Como é que esses caras não respeitam as sanções? Veja, essa coisa foi tão séria que se você olhar as sanções agora, a régua que os Estados Unidos subiu em relação à União Europeia para o cumprimento das sanções contra a Rússia foi altíssima, tá? Esses caras levaram isso como uma afronta enorme. E nesse dia, eles falaram que não podiam mais confiar na Europa em termos de autonomia. Veja, não se esqueçam, o Volcker, junto com como efeito da Comissão Trilateral, destruiu, ele assumiu, ele planejou, ele falou, olha, nós optamos pela destruição planejada da economia mundial. Agora, ao ter uma Europa que desafiou as sanções americanas, o poder econômico, o poder político americano, desta maneira, você tem dúvida que o que está acontecendo na Europa hoje não é
consequência direta de uma determinação política e econômica para destruir, né, o seu campo de produção de energia, empresas, criar revoluções coloridas do ponto de vista migratório, como, por exemplo, também a destruição econômica e a destruição que está tendo das indústrias na Alemanha. A grande derrotada com as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia na área de energia e gás foi a Alemanha. A Alemanha entrou no seu segundo ano de recessão, uma destruição completa da sua indústria, o preço de energia bombou, subiu, as indústrias estão saindo da Alemanha, a indústria de carros está em crise, a indústria de produção de aço, como a ThyssenKrupp, está em crise, você tem inúmeros casos de indústrias fechando na Europa por causa das políticas energéticas. E agora, você acha que isso surgiu por acaso? Não, meu caro, não foi por acaso, tá? E para piorar todo esse cenário político, a Europa ainda por cima criou e permitiu para que esse estado de coisas de sanções contra o Irã não fossem mais problemáticos para a Europa. Eles naquela época partiram ainda por cima para o sistema bancário, sistema de pagamentos. Ou seja, o movimento contra as sanções do Irã também foi feito pelos sistemas bancários europeus. A União Europeia criou um sistema que chamava INSTEX, que era Instrument of Trade Exchanges, que era um sistema de clearing, um sistema de compensação em pagamentos entre o Irã e as empresas europeias. Esse sistema era baseado em Paris, gerido por um ex-banqueiro alemão com um sistema de supervisão britânico, tá? E aí, imagina um sistema de pagamentos eletrônico que fazia a compensação das empresas europeias, bypassando o SWIFT, para não tocar nas contas de clearing em dólar dos Estados Unidos, feito pela Europa para bypassar e continuar transacionando com o Irã. Ora, veja o nível da tensão. Quando isso aconteceu, o subsecretário do Tesouro Americano para Terrorismo e Inteligência Financeira, que chamava Signal Mandelker, mandou uma carta, meu cara, para o presidente da Instex, que era o Pierre Fischer. Isso foi em 7 de maio de 2019, tá? Estamos falando de 5 anos atrás apenas. Ele diz o seguinte: eu exorto você a cuidadosamente considerar o potencial de sanções expostas a um stack, na medida do engajamento em atividades que ocorrem em colisão com as sanções americanas e que podem resultar em severas consequências, incluindo a perda de acesso ao sistema financeiro americano. Ou seja, o subsecretário, né, do Tesouro Americano informou o presidente da Instex que eles poderiam ser sancionados, perder acesso ao sistema financeiro americano, mas essa não era a pior medida. Existia uma série de outras severas consequências e essa é apenas uma delas. Você entendeu o tamanho da tensão que nós surgimos? É por isso que a gente fala que a Terceira Guerra Mundial não começou agora, ela já teve seu início, né? Acho até, depois falaremos disso em algum momento do Economia. Na verdade, tem autores que eu tenho lido que dizem que nós nunca vivemos a primeira, a segunda, a terceira guerra. Nós vivemos uma guerra contínua, né? Uma única guerra. Isso eu hoje sou partidário dessa visão, mas chegaremos lá um dia. Mas enfim, você acha que os Estados Unidos ia deixar barato uma afronta dessa magnitude? Então, meu caro, bem-vindo ao motivo da destruição econômica e geopolítica da Europa em 2024 e 2025. Tá? Então, baseado nessa história do Instex, a Alemanha e a Turquia viraram os principais hubs de transação com o Irã. Eles meteram bilhões e bilhões de dólares no Irã através dos seus bancos, metendo bilhões de dólares em companhias sancionadas anteriormente pelos Estados Unidos, quer dizer, antes mesmo dessa confusão, o que já estava sancionado eles ignoraram e o que foi sancionado posteriormente eles também ignoraram. Tá? Então, por exemplo, o banco austríaco, acho que Oberbank, né, criou um processo bastante eficiente, né, de meio de pagamentos e de compensação para o Irã, e a Áustria mesmo se tornou um hub de compensação de todo o dinheiro que saía da Europa para o Irã e vice-versa. O fato, então, é que a ausência completa dos Estados Unidos no Oriente Médio permitiu um vácuo, um espaço que foi ocupado pela Rússia, pela China, com o apoio financeiro da Europa também. E os tecnocratas americanos simplesmente resolveram ampliar, né,
com um erro estratégico enorme. O que eles fizeram foi ampliar a força econômica e política da China e da Rússia. Então não ache que existe uma puramente aberta entre Estados Unidos e China, porque esses caras, como a gente já falou, a elite americana, o woke tecnocrata, foi capturada, né, foi comprada pelos oficiais chineses e também, para piorar, uma série de erros estratégicos cometidos pelos tecnocratas que dominam a CIA e o complexo militar industrial. Agora, além de, como esse cenário todo já não fosse suficiente, o ministro do exterior, o Mohammad Zarif, na época, que era ministro das Relações Exteriores do Irã, ainda fez piada com os americanos. Falou que é o seguinte, que se existe uma arte que o Irã aperfeiçoou muito bem, foi a arte de evadir as sanções americanas e que ele ainda poderia ensinar isso aos outros, como fazer isso por um preço, por algum preço, né? Recebendo, eles ensinariam. Veja só, a piada é ótima, o desafio geopolítico é ótimo, é que nem chamar o Brasil de anão econômico, mas veja só, o que o ministro está falando é altamente marcante. Ele está dizendo o seguinte, cara, nós aprendemos como? Nós aprendemos criando sistemas de pagamentos alternativos. Nós aprendemos tendo que investir em infraestrutura que independa da influência americana e do dinheiro americano. Nós tivemos que fazer acordos de comerciais entre países. E é por isso que o volume de exportação lá do Shanghai Cooperation Organization saiu daqueles um dígito lá de trilhões para 600 e tantos trilhões em alguns anos. Porque esses caras tiveram que se unir para simplesmente sair da área de influência de uma bomba, de uma arma que se chama Sistema Financeiro Internacional, que os Estados Unidos abusou do seu uso. Então, o que está sendo criado hoje no mundo multipolar se deve única e exclusivamente não a uma rebelião do Sul Global ou da Eurásia. Não, se dá uma rebelião causada pelo mau uso das sanções, dos instrumentos de compliance, dos tecnologias. É por isso que eu digo e volto a dizer para vocês, não é nada mais perverso, por exemplo, no Brasil, do que essa área de compliance. Isso tinha que acabar. Assim, aí você fala, pô, Arthur, acabar completamente? Não, tinha que reduzir o poder desses caras. Hoje, esses caras representam o que há de pior no sistema financeiro internacional, fazem regras atrás de regras, criam uma série de regras que só acabam com a vida do cidadão no sentido de inviabilizar a mobilidade do capital, o investimento e acúmulo de riqueza. O que está acontecendo? Está sendo criados sistemas alternativos e basicamente hoje o centro do mundo que impõe regra para todo mundo, para o Brasil e para a Europa, capta bilhões de dólares, porque lá você pode fazer muita coisa, que é os Estados Unidos, Europa, Brasil, América Central, América do Sul, simplesmente completamente amarrada em regras de compliance, em regras financeiras, em regras ambientais que não desenvolvem o país. E quando os caras lá exportam petróleo, exportam gás, drill, baby, drill, fazem o que fazem no sistema financeiro internacional e está tudo bem. Você entende? Então nós temos um problema que é muito grave hoje para a gente. Mas os Estados Unidos, de fato, esses caras tecnocratas criaram uma ordem de infraestrutura financeira e logística que permitiu a criação do mundo multipolar. Ou seja, é visível o que aconteceu. Quer dizer, que mesmo depois que os Estados Unidos, por exemplo, estenderam a negativa de permitir importações do Irã, por exemplo, pela China, isso foi em maio de 2019, pega o volume de petróleo importado do Irã, só cresceu. Esses caras acharam meios de pagamento para fazer isso e acharam infraestrutura para fazer isso. A verdade é que, por exemplo, a China, o Irã e a Rússia hoje, né, sempre viram as sanções americanas apenas como um quebra-cabeça a ser resolvido, como até com um certo humor. E, de fato, esse quebra-cabeça acabou sendo resolvido e gerou a oportunidade desses países criarem rotas financeiras de comércio entre eles. Tá? Como a China hoje tem uma independência operacional e tecnológica dos Estados Unidos, essas sanções se tornaram absolutamente ineficazes, porque esses caras também meteram um complexo militar deles enorme. Assim como o Irã, assim como a Rússia. Então, não dá para resolver no tapa. E essa foi a armadilha que os Estados Unidos se meteram.
Tá? E se você olhar, essa estrutura do BRI, que é o Belt Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, torna todos esses aspectos mais importantes, porque a China irá construir rotas de infraestrutura e de sistema de pagamentos que, com o tempo, ela vai dizer, cara, vocês podem ignorar os Estados Unidos, porque vocês vão receber todos os produtos, a matéria-prima, existe uma cadeia, uma rede totalmente independente da influência americana. Tá? E esse ter sido o ponto. Bom, voltando ao Irã, mas além disso tudo, eu volto a dizer que o Irã tem um aspecto relevante na sua localização. Meu caro, se ele fechar o Estreito de Hormuz, um terço de todo o petróleo transportado pela via marítima do mundo fica bloqueado. Estamos falando de um pancadão no preço do petróleo, uma nova crise no preço do petróleo com consequências inflacionárias brutais. Mas reparem, essas sanções econômicas, como eu sempre digo, levaram à criação e à necessidade não só de novos sistemas de pagamentos, mas de novas infraestruturas para poder sair das zonas de domínio americanas. Para tornar isso mais eficiente e burlar essas sanções, por exemplo, e garantir até mesmo a sua segurança estratégica, esse acordo entre China, Rússia e Irã fez com que inúmeros projetos, por exemplo, de infraestrutura fossem criados. Talvez o mais importante, que foi um game change, uma mudança no jogo, uma mudança na geopolítica da Eurásia, foi a criação do pipeline Goré-Jask. Tá? Esse pipeline permite que o Irã negocie hoje 1 milhão de barris de petróleo dia para qualquer lugar no mundo, incluindo e principalmente a China, é claro. Tá? Agora, se você olhar o mapa, vou tentar botar o mapa aqui, você tem Goré aqui e Jask aqui. Goré tem uma importância relevante porque é um terminal que é responsável por mais de 90% de toda a exportação do óleo, do petróleo que vai que sai do Irã. Só que aqui você tem no meio do caminho o Estreito de Hormuz. O que esses caras estão falando? Se eu fechar o Estreito de Hormuz, eu não fecho para os outros, eu fecho para mim também. Eu não consigo passar o petróleo, né? Porque ele passa pelo Estreito de Hormuz. Então eles criaram uma rota que passa longe do Estreito de Hormuz e que liga Goré a Jask, onde Jask, por exemplo, está ali perto do Golfo de Omã. Então, ele pode criar um terminal, tá, de recebimento de petróleo que seria absolutamente importante para alcançar todos os outros países do mundo, tá? Sem passar pelo Estreito de Hormuz. Então, ele pode fechar, criar uma crise de petróleo no Ocidente, tá? Uma guerra pesadíssima, mas ele não será afetado por isso e se beneficiará com a possibilidade logística de continuar abastecendo os outros países da Eurásia. Tá? Então, para continuar com essa visão de que eu posso deixar os Estados Unidos refém, ou o Ocidente refém do meu petróleo, mas sem perder a exportação e sem dar um tiro no pé com os meus aliados, né, a Eurásia, a China, a Rússia e outros países, é necessário também criar outros pipelines, além desse Goré-Jask, que talvez tenha sido, eu volto a dizer, um dos projetos mais importantes da geopolítica mundial dos últimos anos. Mas um outro que é altamente relevante, que estava em construção há muitos anos, é o IPP, que é o pipeline que liga o Irã ao Paquistão. Tá? E esse é um projeto muito importante, não só para o Irã, mas aí entra o IRGC, que é aquela guarda revolucionária, né? Guardião da guarda da Revolução Iraniana, que a gente já falou no último programa. Por quê? Primeiro, você pode falar, mas por que o Paquistão entrou nessa? Entenda, o Paquistão precisa de toda a energia possível. Ele tem uma crise energética, uma demanda de energia maior do que a sua capacidade de produção hoje. Então é muito importante para eles que eles tenham energia, tá? Tanto o Paquistão precisa disso. Agora, quem vai construir ou quem construiu isso, também essa região, esse pipeline, é importante para vários países, não só o Paquistão, mas para o Irã, para a China, para a Rússia e para os Estados Unidos. Porque para a China, eles querem integrar esse PP a um corredor que eles chamam de Corredor Paquistão-China, que é um projeto de valor econômico, é um projeto com corredor econômico, tá? Nesse caso, Paquistão-China, de quase 50 bilhões de dólares. Tá? E que quer fazer em Givadar um nó, né, um nó logístico para One Belt, One Road Initiative. Da mesma forma que eles estão criando no Peru uma nova, na visão deles, uma nova Singapura, criando um dos maiores portos do mundo para poder transacionar pelo Pacífico. Veja, a China está criando uma independência operacional de alimentos e commodities no mundo, né? Então, há uma política de isolar, de cercar os Estados Unidos e a Europa. Segundo, eles também querem manter o Irã próximo deles, porque o Irã, além de ser um dos maiores fornecedores de gás e óleo para a China, ele também seria útil
para a implantação da política externa chinesa, que é apoiar todo mundo que os Estados Unidos confrontam. O que a China tem feito de política externa é muito simples. Quem os Estados Unidos não gosta? O que esse cara tem para me oferecer? Né? Vou lá ajudar. A China tem sido uma espécie de PMDB do mundo. Quando tem uma grande crise, ela é um sarneizão. Ela vai lá e dá a mão para o cara que está mal, salva ele e depois cobra um preço. Basicamente é isso. Tá? Então, todos esses dilemas políticos e geopolíticos têm sido formados por um único ponto no mundo todo. Todos esses conflitos e justificativas de intervenções militares, econômicas, retaliações, na verdade é uma grande luta pelo petróleo, pelo gás. Por isso que tantas vezes se fala de vender a Petrobras, por isso que não deixem o Brasil explorar o óleo da margem equatoriana, por isso que nós temos uma força, uma agenda tão grande da Petrobras diminuir a sua força no petróleo para virar uma empresa de transição energética. Tudo isso são a criação de zonas de influência e de domínio de sistemas energéticos. E essa é a agenda que dominou a política mundial das últimas décadas e dominará a política mundial das próximas, tá? E aí, veja bem, o Irã assusta os Estados Unidos de uma forma ainda maior, porque eles têm um plano ainda de monetizar a sua reserva de gás, que é gigantesca. Eu ainda não falei do Mar Cáspio, não deve dar para falar dessa vez, mas falarei em breve do Mar Cáspio. Mas ele quer monetizar a sua agenda, a sua reserva de gás e aumentar a sua segurança geopolítica. Ele quer se tornar um dos maiores exportadores de gás no mundo, lembrando que hoje o maior exportador de gás no mundo e petróleo é os Estados Unidos. Bom, o seu vizinho, que é o Catar, com que ele também divide uma nova reserva de gás, você vai ver que o North Field é no Qatar e o South Pars é no Irã. Bom, ele tem uma fronteira dos países, passa por essa reserva de gás, mas o Qatar já se tornou um dos maiores e mais importantes exportadores de gás do mundo. Por isso que volta e meia também os Estados Unidos tentam dar uma sancionada no Qatar, falar que o cara está ligado a movimentos terroristas, parará. Por quê? Porque eles precisam também segurar a onda de gás dessa região, tá? Então, os Estados Unidos querem se manter como o maior exportador de gás no mundo e de petróleo, e lembrando que eles querem ser os grandes provedores e fornecedores de petróleo e gás para a Europa. Aliás, esse é um plano, desde a fundação, a primeira grande pancadaria entre as empresas de petróleo, né, entre as empresas americanas e as empresas russas, se deu exatamente para ver quem seria o grande fornecedor de gás para a Europa, tá? Que é absolutamente, a gente vai ver rapidamente, absolutamente dependente de gás e de petróleo americano hoje. A parceria, o erro do Trump foi tão grande, e aí não foi do Trump, volto a dizer, mas era o presidente, mas dos tecnocratas, que esses caras permitiram que a China criasse um acordo estratégico com o Irã que se tornou gigante, tá? Absolutamente gigante. Primeiro, qual foi a relevância que a China viu no Irã? Primeiro, ela viu que ele estava perto geograficamente, mas também ele era influente no negócio dos países que constituem a Shia, tá? Que são xiitas e tal, que têm aumentado brutalmente seu poder, que é a Jordânia, o Líbano, a Síria, o Iraque e o Iêmen. Só que, óbvio que os Estados Unidos estão vendo essa movimentação. E não é por menos, abra o jornal de hoje. Adivinha quais são os países que estão com crises de queda de governo? Líbano e Síria. Veja você, que surpresa, né? Então, é óbvio que essas crises são fabricadas, são revoluções coloridas, são influência, porque eles precisam desestabilizar toda essa região da Shia, precisam desestabilizar todas essas regiões para fazer uma área de fragmentação para começar a dominar campos energéticos. Mas a China se aproximou do Irã, achando que ele poderia ser um líder desses países da Shia, tá? Segundo, e veja, uma desestabilização desses governos, né, levaria a um novo governo que poderia ser inimigo do Irã, e isso interessa aos Estados Unidos, lembre-se disso. Segundo, é uma rota direta para a Europa também. O Irã passa ali via Turquia e via os antigos estados da Federação Soviética, né, que a gente chama, e a própria Rússia, ele passa para poder atingir a Europa. Por isso que a Europa, em 2019, não quis
não fazer negócio com o Irã, tá? E terceiro, é um país que tem uma enorme reserva de petróleo e gás. Então a China viu essa oportunidade, correu, no momento em que existiu o vácuo deixado pelos tecnocratas, que eles simplesmente falam, nós não vamos fazer uma pressão máxima no Irã, chegou a China e assinou um acordo em 2019, tá, de basicamente 25 anos com o Irã. Veja o tamanho desse acordo, ela se comprometeu a investir 400 bilhões de dólares em 25 anos dentro do Irã, sendo que os primeiros 280 bi iriam para o desenvolvimento de campos de petróleo, gás e setores petroquímicos. Outros 120 bilhões iriam para melhorar o transporte e a infraestrutura do Irã. Essas companhias chinesas teriam em troca uma opção, um direito, né, de escolher primeiro para fazer qualquer oferta em relação a novos campos de desenvolvimento de gás e petróleo no Irã, assim como também de participar de qualquer projeto petroquímico do Irã, incluindo, tá, não é só commodities, mas de cunho tecnológico, sistemas químicos e até mesmo fornecer pessoas para terminar projetos, caso não tivessem pessoas capacitadas para isso no Irã, a China poderia oferecer primeiro os seus trabalhadores. Ela teria ainda uma preferência em qualquer campo, tá, de petróleo e gás, além de produtos petroquímicos produzidos, tá? Só que ela daria, para isso, ela teria ela teria uma garantia de aquisição com um mínimo de desconto de 12% do preço dos últimos 6 meses, de uma janela móvel lá, e mais teria um prêmio de risco de 6% de desconto em função do risco em que ela incorreu. Então ela teria basicamente 18% de desconto. Então ela olhou o Irã agora é um grande fornecedor de matéria-prima, né, tentar fugir do sol, de matéria-prima. O Irã virou um grande fornecedor da China, né, bem amarrado em função do volume do investimento. E eu não ia falar dos acordos militares agora, por questão de tempo. Mas além disso foram desenvolvidos acordos militares, como foram desenvolvidos com a Rússia. Aliás, a Rússia também assinou com o Irã, não vou me aprofundar muito nesse acordo, porque ele não é tão relevante estrategicamente, tá, quanto o da China, mas ele também assinou um acordo com o Irã no ano 2000, um ano depois da patuscada que os tecnológicos fizeram sair do JCPOA. Basicamente, eles tinham, a Rússia mantinha uma distância do Irã, com receio das sanções americanas, porque poderiam ser sancionados, mas quando eles foram sancionados por outros motivos, esse cenário mudou. O mal já tinha ocorrido, só restou ambos se unirem, e isso fez com que o Irã se tornasse um pivô na recalibragem dos jogos de força na Ásia, né? E foi necessário então para a Rússia também fazer uma parceria com o Irã para poder alcançar o Oceano Índico e o East Africa. Também criaram ali, entre eles, um sistema de pagamentos, tá? Também criaram em moedas locais. Então toda essa parte, quando a gente ouve da desdolarização, meio de pagamento saindo do SWIFT, eles começaram lá atrás por causa dessa sanção econômica, do uso desproporcional das sanções econômicas. E aí foi necessário criar sistemas de pagamentos, mas também sistemas de infraestrutura. E hoje eles estão desenvolvendo o que a gente chama de corredor transporte norte-sul, que é o acesso à Rússia, tá, de portos iranianos, chegando até uma conexão direta que vai até a Índia. Ou seja, meu caro, foi um dos maiores erros estratégicos dos neocons disparadamente. Mas assim, sem dúvida. Agora, você acha que os Estados Unidos ia deixar o risco de uma Europa se alinhar com a Rússia e o Irã e a China para obter recursos energéticos mais baratos e com as suas universidades e a cultura ocidental reindustrializar e criar exatamente uma nova força econômica? É óbvio que os tecnocratas americanos jamais iam deixar isso. O domínio dos tecnocratas sobre os ativos energéticos do mundo na verdade, o grande alvo desses caras, o grande objetivo nesse joguinho de war deles. Só que eles irão criar todo tipo de conflito e instabilidade nessas regiões até obter esse controle e poder fazer a substituição da moeda para uma moeda de preço estável baseada em energia. Em 1971, quando sentiram que iam perder a sua hegemonia, o Volcker destruiu a economia mundial através da destruição planejada da economia mundial, que ele mesmo nomeou e que ele criou com a sua alta de juros, né? E a Europa hoje
está pagando um preço pela sua rebelião em 2019 em relação ao Irã, à Rússia e principalmente à China, mas dos países que será mais afetado pela sua rebelião é a Alemanha, e é exatamente o que está acontecendo. Destruição do sistema bancário, destruição políticas ambientalistas que basicamente destroem a indústria, a competitividade da Alemanha, uma profunda recessão, uma instabilidade no seu sistema político e econômico. Tá? Tudo isso se deu por causa dessa rebelião. E óbvio que os Estados Unidos, nesse cenário, a CIA, criou uma estrutura de interrupção do acesso ao gás russo e energia barata. Veja, a política criada onde houve os tecnologistas que comandam a OTAN, não se esqueçam, vamos falar isso várias vezes, a OTAN não é uma instituição, como a gente fala, de defesa, mas é expansionista. Os presidentes foram empurrados a tornar a OTAN um órgão do Deep State. O argumento do Trump de sair da OTAN não é econômico, tá? Ele fala para o pessoal que é econômico, mas é porque a OTAN hoje é um órgão de influência do Deep State americano e que está sendo financiado pelos Estados Unidos contra os interesses do povo americano, muitas vezes, mas para apenas ajudar os tecnologistas. Enfim, essa que foi provocada pelos Estados Unidos entre Ucrânia e Rússia, que gerou essa invasão da Ucrânia e que permitiu, né, que teve um grande motivo, esse expansionismo da OTAN, que não é novo, um dos maiores perdedores dessa guerra se chama Alemanha, porque ela teve uma interrupção do acesso ao gás russo e energia barata. E essa foi a estratégia, eu já disse para vocês desde o início, em vários programas de economia, dos Estados Unidos. Criaram uma estrutura de um estado de coisas onde ele irá vender matéria-prima, né, commodities, óleo, petróleo, gás liquefeito, matéria-prima para recompor suas reservas. E se você vê o que acontece hoje na Europa, é exatamente o plano desde o início desse tecnologia. O gás na Europa custa de 3 a 5 vezes o preço dos Estados Unidos, basicamente porque tem um transporte e porque tem impostos e tem um custo do CO2, que nos Estados Unidos não tem. Que beleza, né? Então os caras criaram uma legislação ambientalista em que aqui se paga para você ter a emissão zero, ou você pagar pelo uso do CO2, e lá nos Estados Unidos não tem. Tá? E você não pode comprar energia barata nem do Irã nem da Rússia, porque senão será sancionado. Cara, sabe o que aconteceu? O preço de energia na Europa hoje, mesmo em setores industriais, porque o gás custa de 3 a 5, mas em setores industriais, o preço de energia hoje na Europa custa de 2 a 3 vezes mais do que nos Estados Unidos e na China. Não tem como competir, entende? E para hoje, uma pesquisa feita até pela Comunidade Europeia, eles falaram que 60%, tá, hoje, das empresas na Europa já disseram que o preço da energia é um impeditivo total para investimento. Olha só. Então, se o preço de energia é importante, eles não conseguem investir e os Estados Unidos simplesmente bloqueia a compra de gás e energia barata do Irã e da Rússia, o que tem acontecido é que os Estados Unidos estão forçando a Europa a comprar energia a um preço de 2 a 3 vezes mais caro, de 3 a 5, gerando uma energia, comprando gás de 3 a 5 vezes mais caro, gerando um preço final de energia, mesmo na indústria, de 2 a 3 vezes mais caro que os Estados Unidos e a China. As empresas europeias estão quebrando. Esse foi o objetivo real dos Estados Unidos, tá? Dos tecnologistas. Os ELA viraram basicamente exportador líquido, meu amigo, de petróleo, e a Europa compradora. A Europa hoje virou a maior importadora de gás natural liquefeito, de gás normal, digamos assim, que foi exatamente porque você tem um único vendedor e inúmeros compradores. O que aconteceu com o preço? Bom, você tem falta de oferta, excesso de demanda, o preço subiu. Ano passado, tá? A Europa importou 42% de todo o gás que ela consome aqui. Para você ter uma ideia, em 2021, antes dessa confusão, ela importava 21. Ela teve que dobrar, tá, a sua importação de gás. Então, o que nós estamos vendo é a destruição planejada, econômica da Europa por políticas tecnológicas, a fim de não poder se aliar energeticamente, né, com a Rússia, com a China, com o Irã, e ela será desindustrializada.
Estamos vivendo a desindustrialização planejada, a perda de competitividade e a obrigação de fazer uma transição energética, que nós falaremos em breve, que irá simplesmente acabar com a possibilidade real de uma Europa competitiva, e ela terá que ser o primeiro país, o primeiro continente, né, na verdade, que irá sofrer os efeitos da moeda de crédito de carbono e de uma economia baseada numa moeda lastreada em energia. Não será feito de uma hora para outra em todo o mundo, mas a Europa está sendo hoje o principal alvo, em segundo o Brasil, em breve acontecerá conosco aí, de desindustrialização planejada em função da sua rebelião. Tá? Então, assim como a economia foi destruída pelo Volcker em 71, nós estamos vendo um movimento de desestabilização social. Essa quantidade de imigrantes, as pessoas como armas, elas podem estar sendo enviadas sim pela China e pela Rússia, mas também podem estar sendo enviadas pela CIA. Então, essa quantidade enorme de imigrantes que tem vindo, onde uma grande maioria vem para desestabilizar, e eu não estou dizendo que são todos, mas que vem para desestabilizar, aumentar o número de assaltos, violência, acabar com a organização social, né? E ao mesmo tempo que isso tem trazido a desindustrialização da Europa, são medidas conhecidas de órgãos americanos para desestabilizar países que não se comportaram estrategicamente como esperado dentro como dito na doutrina Kissinger. Tá? Então, essas pessoas hoje são usadas como armas. Então, o que nós vemos hoje é a decadência econômica da Europa, gerando crises políticas e econômicas, ou através de crises políticas e econômicas, exatamente pela sua rebelião em 2019. Honestamente falando, apenas uma direita hoje pode restabelecer as empresas na Europa, e é por isso que elas têm falado, inclusive, de sair da zona do euro, né? Porque a saída da União Europeia, porque hoje a União Europeia é dominada por esses tecnocratas que têm implantado essas políticas. Bom, claro, para fazer isso, as cortes têm que deixarem, né? E as cortes, nós sabemos, que já foram tomadas pelos tecnocratas neoliberais, inclusive, que sempre planejaram a constituição econômica dos mercados. Aliás, veem o mercado como sistemas constitucionais. Bom, e aí? O que você acha? Será que a gente vai realmente saber o que o Elon Musk falou com o Irã? Será que foi sobre energia? Será que foi sobre inteligência artificial? Será que foi sobre energia nuclear? Satélites? Só sei que o Irã está cada vez mais importante, a ponto da primeira reunião pós-Trump, né, após a eleição do Elon Musk, ter sido com o embaixador do Irã na ONU. Olha só. Mas só saberemos nos próximos movimentos de Estados Unidos, Irã, Rússia e China, e nos próximos GeoEconomia.